Olá, hoje nós vamos falar sobre o acidente de percurso. Muitos empregadores acham que esse acidente, para que vocês entendam, vamos definir primeiro. O acidente de percurso é aquele acidente que acontece com o empregado no deslocamento da casa dele para o trabalho ou vice-versa. Se o empregado desviar esse caminho, por exemplo, está saindo do trabalho na sexta-feira e para num bar para tomar uma cerveja com os amigos e depois vai para casa e sofre um acidente, não é acidente de percurso. Por quê? Porque houve essa interrupção no deslocamento. Ele parou num restaurante ou num bar para comemorar o fim da semana. Porém, se o acidente, o mais comum é o acidente de trânsito, é um atropelamento, uma colisão com o veículo, uma queda de motocicleta. Então, se esse acidente acontece nesse percurso direto e ininterrupto entre a casa e o trabalho, ou entre o trabalho e a casa, é considerado acidente de percurso. Obviamente que, no primeiro momento, entende-se que esse acidente não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. Ele é um acidente de trabalho, é um tipo de acidente de trabalho, mas a culpa do empregador, ela resta afastada. Por quê? Porque ele não participou diretamente, ativamente desse acidente. O empregado estava indo ao trabalho e no cruzamento foi abalroado por um outro veículo. E foi para o hospital, teve fraturas e tal. Agora, onde é que está o grande questionamento? E que isso vem acontecendo rotineiramente nas empresas. É que hoje muito se trabalha, se faz muitas horas extras, às vezes o empregado viaja muito, e há um fator, não tira férias quando deveria tirar, a folga semanal é sacrificada, e aí há o entendimento de que a fadiga pode ocasionar o acidente de percurso. E nesse caso o empregador tem culpa. Vamos dar um exemplo bem assim, incisivo para que não reste dúvida. Imagine que o empregado fez toda uma viagem e não teve hora de descanso, pegou um avião, o voo atrasou, não dormiu, passou a noite viajando, teve que pegar um ônibus, chegou na empresa depois de 72 horas, vamos dizer assim, nessa viagem frenética, e ele pega o carro e ao ir para casa, se dirigir para casa, cochila, dorme no volante e bate de frente para um poste. E sofre várias sequelas, várias fraturas que vão gerar sequelas e tal. Isso aí pode ser considerado um simples acidente de percurso, o empregador tem culpa. A chance de se culpar o empregador por esse acidente é muito grande. Por quê? Porque se esse acidente ele for levado ao judiciário, numa análise do processo, se ficar comprovado esse histórico muito próximo de fadiga, de trabalho por mais de um ano sem férias, sem as folgas semanais estarem sendo cumpridas e a carga horária ser muito puxada, mais de 2 horas extras por dia, sem dúvida que pode o empregador vir a ser condenado a indenizar esse trabalhador sob a alegação de que, apesar de se tratar de um acidente de percurso, mas ele foi decorrente da falta de descanso, da fadiga, do trabalho em excesso. Então a mensagem que nós deixamos aqui é que o empregador ele deve estar muito atento a todo e qualquer acidente que acontece na empresa. Principalmente aqueles que aparentam nada ter a ver com a sua responsabilidade de indenizar. Porque às vezes tem. Mas no primeiro momento, numa análise superficial, por pessoas que não são especialistas, acreditam que isso não tem nada a ver com a empresa, nós vamos só emitir a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e não vamos ter nenhuma precaução em sanear esse problema. Então fica aqui esse alerta para que gere o debate interno na empresa, que o trabalhador também tenha conhecimento disso. Muito obrigado.